Bom, aqui estou eu novamente. Quero dizer que esse não é um vídeo para qualquer um. Quando eu falo para qualquer um, não estou descartando as outras pessoas, mas estou querendo dizer que esse vídeo é especial para aquelas pessoas que querem uma verdadeira mudança espiritual. Às vezes essa transformação da nossa mente, ela não vem apenas dos livros que são comercializados e aplicados dentro de uma livraria ou dentro de qualquer outros livros digitais. Mas é impressionante que quando você passa a ler, você vê que o que está escrito nesses livros atuais e o que foram escritos por outros livros lá atrás sai exatamente da Bíblia Sagrada. Isso mesmo, dessa Bíblia que está bem aqui, ó. Quando você passa a não ler somente aquele versículo, por exemplo, eu estou lendo agora, eu estou desde de 1 Samuel, 2 Samuel, e estou dando continuidade desde lá de Gênesis, né? Só que Gênesis eu comecei, ou seja, já estou em outra história, né? Onde começa contando a história dos reis, correto? E aí você passa a ver que a Bíblia Sagrada, ela é um livro de não só autoajuda, como um todo, né? Com tudo aquilo que você lê de bom através dos grandes treinadores dessa vida que nós vivemos hoje, né? Dos coaches, que chamam, né? Os coaches. E tudo parte da Bíblia Sagrada. Tanto o ateu, tanto o que é crente em Cristo, não é isso? É fato que, por muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente, devido à nossa criação, devido a como foi o nosso antepassado, a gente acaba indo ao contrário disso. Mas sabe o que é o legal? Que esse contrário que a gente vai, não é que a gente é o bonzão, ou que você é melhor que alguém. Porque Jesus Cristo mesmo fala. Ele fala assim, quando ele pegou a prostituta, ele disse aqui que todo mundo estava julgando ela, porque ela estava traindo, porque ela estava com outros homens, etc. Aí Jesus pegou e falou assim, colocou ela lá no meio e falou assim, aquele que não estiver pecado algum, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? O que aconteceu é que ninguém atirou a pedra na moça. Porém, ela estava em pecado, estava errada. Então Jesus foi lá, perdoou os pecados dela e falou assim, vá e não peques mais. Ou seja, vá e não repita o mesmo erro que você havia repetido durante todos os teus anos. Ah, mas eu fui criado sem pai, eu fui criado sem mãe, eu fui criado na rua, me bateram, me roubaram, seja lá o que for. Mas da feita que você entendeu que aquilo que você fazia que era ruim, e tu obteve perdão de Jesus, a pessoa te perdoou, tá tudo certo, tudo certo. Isso é o mais importante, né? Isso é o mais importante. A Bíblia Sagrada ela é uma grande autoajuda, que a lei, os mandamentos, que muitos de nós às vezes temamos muito e não ouvir, né? Ela serve justamente para nos mostrar se está certo ou se está errado. E aí esse que é o problema, que a gente não quer admitir o nosso erro. A gente não quer assumir. Eu estou falando isso porque eu passei muito por isso e passo por esses grandes conflitos até hoje. Mas sabe o que é o mais bacana? Que você consegue limpar a sua mente. Quando eu falo limpar, é que tu exclui a pornografia, tu exclui aquele pensamento maldoso das pessoas, tu exclui o querer julgar as pessoas, o querer fazer fofoca das pessoas, ou querer se irritar com um governo de esquerda ou de direita, ou de centro, ou querer julgar alguém que aconteceu e passou por algum momento difícil.
Enfim, julgamento, você querer reclamar do vizinho porque está fazendo com som alto, ou o vizinho que está roubando, ou que está vendendo drogas, ou que está vendendo seja lá o que for, você quer julgar. Você sabia que a gente não pode ser assim? É isso mesmo. Porque quando a gente passa a julgar qualquer tipo de pessoa, a gente automaticamente estamos dando o quê? Brecha para o inimigo. Estamos vivendo com o diabo, que ele é o grande e julgador. Somente ele é esse grande julgador que acusa, né, que mente, que rouba, que trai, que manipula nossa mente dizendo que aquilo que é certo, mas não é certo. E se não sei se vocês já pararam para pensar, tudo aquilo que fica por debaixo do tapete, uma hora aparece. Ah, como? Poxa, eu sou a prova, uma lenda viva, né? De que quantas vezes menti para meu pai, para minha mãe, quantas vezes menti para as pessoas em busca de algum benefício, né? Quantas coisas erradas eu não fiz, às vezes até de tirar um pacote de biscoito que não é meu, um litro de açaí que não era meu, né? E tantas outras coisas ruins que eu fiz. Mas quando você reconhece isso, busca a pedir perdão para a pessoa e pedir perdão para Deus, e também se perdoar, e você perceber que isso, você foi perdoado, está tudo certo. Mas do contrário disso, quando nós perdemos tanto tempo, que às vezes eu mesmo quero perder esse tempo com o mundo interno e externo, que acabo tirando o meu olhar da Bíblia Sagrada, do foco do que é nos ajudar nessa caminhada, né? Eu vou tentar. É porque eu não tenho esse negócio deixar tudo bonitinho né, cada um faz do seu jeito. Mas tem uma passagem aqui que acho que é Judas. Eu até falei sobre Judas, né? Mas eu não sei se é Hebreus, é porque minha Bíblia é toda marcada. Olha aqui, Colossenses, achei. Colossenses, começa ali no capítulo 3, no versículo... Vamos ver do versículo 8, fala assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem como os seus feitos. E vos, o versículo 10, tá? E vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem foi a imagem que os criou? Deus, né? De fato é Deus. Que todo mundo sabe que ele mesmo nunca revelou o nome dele, que fala eu sou o que eu sou. Imagina se tivesse revelado, seria até catastrófico para muita gente, né? Todos nós já teríamos aniquilado mortos, porque Deus é santo e sagrado, né? Não se brinca com essas coisas. Aí continua: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, de algum homem. Quem está aqui? Pode vir, filha. Papai, diga. onde que tá a fita? Eu não sei, minha filha. Que fita? Essa aqui, toma. Ó. Thank you. Essa é a princesa do pai. Thank you. Entendeu? Então, assim, Alissa, a porta, Alissa. Me esqueci. Então, assim, é muito legal, né? Você lê assim e vai abrindo isso pra gente, né? Suportando-vos uns aos outros. Isso é muito legal, né? Às vezes eu paro pra pensar e falo, caramba, como é difícil lidar com o ser humano, né? E não é o ser humano dentro do ônibus, dentro do metrô, não é o morador de rua, que muita gente às vezes acaba rotulando com um grande preconceito como se eles fossem uns assaltantes.
mas a maioria deles estão ali por opção, né? Não, às vezes também não só por opção, que aconteceu alguma coisa, e são grandes leitores, são pessoas inteligentes ali. Mas imagina você suportar toda a sociedade, buzina, gente atravessando de um lado para o outro na contramão, gente passando por cima de faixas, não respeitando pedestres, o pedestre não respeitando o motorista com o motorista se xingando, avião, navio, trem, é uma coisa que não para, e você tem que suportar. Ai daquele que não suportar tudo isso, porque somente os mansos herdarão essa terra, né? Suportar uns aos outros, isso começa dentro de casa, né? Isso eu falava para minha mãe, eu espero que a minha mãe possa ouvir isso também, o meu pai, os meus irmãos, né? Inclusive até o meu irmão, quando eu fui falar para ajudar minha mãe em tal situação que estava acontecendo com ela conjugal, né, chegou com as palavras diferentes, né, agressivas, etc. E não revidei conforme ele queria que eu revidasse com ele, e nunca irei revidar. E o mais legal é que também nunca o julgarei, nunca mais, né? Não só ele, como todas as pessoas que às vezes a gente quer vingança, quer se irritar, quer ir lá mostrar que tu tá com a razão, e a razão não tá com a gente. Quando a gente descobre isso, que a razão não tá com a gente pega aquele balão e vai esvaziando que nem um balão e fica ali tranquilo, fala assim, eu não posso julgar ninguém, tira primeiro essa trave que está no teu olho para poder as coisas funcionarem. Então, suportando-vos uns aos outros, como fala em Colossenses do capítulo 3, do versículo 13, é isso, sabe? Esse é o verdadeiro amor. Quando a gente vem aquele momento de angústia, de algo depressivo, alguma lembrança do passado, ou porque a comida não saiu boa, ou porque me atrasei para tal coisa, ou porque não consegui ler, porque não consegui passar no concurso. Aí você vai entendendo que esse suportar, quando você suporta lá na frente, você fala, ufa, nossa, eu estou bem, né? Consegui tirar essa aflição. Mas tem dias que nós ficamos desse jeito. E a gente não consegue, né? Porque ou é uma busca material, ou é uma busca de algum objeto, ou é uma busca de ter um salário melhor, da situação que pagamos aluguel caro, energia cara, água cara, isso, aquilo, aquele outro, sabe? E aí a gente traz esse próprio conflito para dentro da gente em vez de resolver. Isso acontece, eu estou falando porque isso acontece comigo também. Eu falei, nossa, quanto é difícil mudar um hábito. E é porque nós somos teimosos, porque a Bíblia Sagrada nos ensina perfeitamente, como esses livros que eu acabei de falar, que estão aí porque são grandes leitores da Bíblia Sagrada, que pegam, esmiuçam bastante aqui, sabe, são grandes leitores da Bíblia e fazem seus livros conforme amparados na Bíblia Sagrada. Você pode ver, quando você lê um livro, você fala, poxa, eu já ouvi isso, já ouvi aquilo, da palavra do Senhor. Isso é um grande fundamento, só que eles usam outro tipo de palavras cultas, formalizadas ali para atingir o teu eu, né? Para atingir a tua mente, para te fazer diferente. Mas tu quer dizer que só é a Bíblia? Não. Tem muitos livros que ajudam bastante. Tem grandes leituras. Um deles é o Cury. Né? O Cury é magistral nessa questão do poder da mente, né? E entre outros que também tem por aí. O próprio o Lewis tem uns que eu gosto também, que é um francês que eu gosto, que ele fala sobre venda e outros. Então fala assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, suportando, perdoar agora. Você não precisa ficar esperando para perdoar depois. Você vai lá, pede perdão da pessoa e pede perdão para Deus e acabou tudo. Continua, versículo 14. E sobre todas estas coisas, revesti-vos de caridade, e que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor.
E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. É impressionante, né? Temos que ter o prazer em estudar a Bíblia Sagrada para a gente poder saber conviver com as pessoas e principalmente saber conviver conosco mesmo. Se você mora sozinho, se você mora sozinha, que está passando por alguma dificuldade, aconselho-te que você possa ler a Bíblia Sagrada. Mas para ir para ler a Bíblia Sagrada, faz uma oração. Se está com ressentimento de alguém que te fez muito mal, perdoa essa pessoa, sabe? Não busca querer ter a tua própria razão, ou perante um juiz, perante o tribunal, etc. Que antes você já tem que estar com o coração já, sabe, pacífico, manso, calmo, desacelerado. Porque do contrário disso, você vai usar a emoção e vai acabar com tudo. Tudo mesmo. Eu vejo porque assim, imagina só, eu pedi tanto para Deus a minha família e tal, Deus me restaurou, restaurou a minha mente, só que às vezes vem grandes conflitos, vem grandes problemas que nós criamos para nós mesmos, e se eu não suportar aquilo que eu pedi a Deus, né, eu jogo aquelas palavras no ar, em vão, e vejo que aquela obra que tanto pedi foi desnecessária. Por quê? Porque o acusador desse mundo, ele odeia uma família, né? Ele não gosta de ver nada que é bem construído. Do contrário, só fica aplicando coisas ruins para todos nós o tempo todo. Assim como na internet tem coisas muito maravilhosas, assim também como na internet tem coisas catastróficas, totalmente desnecessárias, que te levam à ruína. Isso mesmo, à ruína. Eu espero que vocês consigam, né, acompanhar isso. Quero mostrar para vocês também depois um livro que eu estou lendo, e que é muito legal, sabe? É muito legal mesmo. Mas digo assim, ó, para terminar esse vídeo longo, se a gente suportar uns aos outros, a gente consegue passar várias fases diárias, né? E dê graças a Deus porque conseguimos na realidade respirar, né? Acordar, né? Do contrário de muita gente aí que já se foi e não conseguiu perdoar a pessoa para obter o perdão de Deus. Isso é extremamente necessário. E assim como a lei de Deus serve até hoje para essa humanidade, assim como a lei do homem, né, serve para a humanidade, assim, imagina só a lei de Deus, né, que são os seus 10 mandamentos. Isso é muito sério. É muito sério mesmo. Pode ler as leis de Deus. A lei do Senhor, nosso Deus, ela se resume na Bíblia inteira, nas histórias contadas. Pois é só olhar para cá, para a terra. Se você fizer algo de errado, você vai preso. Você vai ser julgado para depois ser preso ou ser liberto. Se você fez coisas certas ou fez coisas erradas. É assim a palavra de Deus. É a que te dá liberdade para todas as coisas que você queira fazer. Ele não te julga se tu não vai para a igreja, se tu não está lendo a Bíblia Sagrada, por nada. Mas as tuas próprias escolhas te levam ou às coisas boas ou às coisas ruins. Perante, só tem dois lados. O bem e o mal. Deus e o diabo. É fato. Se a gente não se apega à Bíblia Sagrada, a gente não consegue dar o nosso melhor, sabe? Vir com uma mente mais branda, mais pacífica, cheia de mansidão, cheia de empatia pelas pessoas, suportando uns aos outros. E é isso. Até o próximo vídeo.